Eu não aguento mais isso. Eu não quero mais viver. É alarmante perceber o quanto essas duas frases têm sido repetidas e por pessoas cada vez mais jovens nos últimos tempos. São frases de WhatsApp, são postagens de Facebook, de Instagram. Eu tenho certeza que se você abrir agora a sua lista de contatos, você vai encontrar pelo menos uma pessoa em uma rede social, de uma maneira velada, pelo menos, pedindo ajuda. E são problemas, são preocupações, conflitos internos, conflitos emocionais, crises de identidade, desilusões amorosas, frustrações profissionais. O que não faltam hoje são motivos para nós nos abalarmos. Eu não sei o que te motivou a abrir esse vídeo, mas se foi o título, eu gostaria que você ficasse apenas alguns minutinhos para que nós pudéssemos fazer uma breve reflexão. A Bíblia nos traz exemplos de pessoas que lutaram por Deus, que foram muito vitoriosas, mas ainda assim não foram privadas de passar por momentos de dores, de conflitos e de tristezas profundas. Eu gostaria de refletir contigo, princípio, a respeito do profeta Elias. Elias foi um profeta de Deus, um profeta bem-sucedido, posso dizer assim. Venceu inúmeras batalhas em nome do Senhor, mas houve um momento de sua vida em que Elias se viu ameaçado por uma rainha de nome Jezabel. Essa rainha disse que no outro dia Elias seria morto, e essa ameaça trouxe uma tristeza tão profunda para o seu coração que a Bíblia relata que Elias deitou embaixo de uma árvore e pediu a morte a Deus. Essa passagem está registrada no livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. O que será que poderia fazer Elias, um homem vitorioso, um profeta bem-sucedido, entrar em tamanho desespero, em tamanha tristeza? Ele já havia vencido tantas batalhas antes. O fato é que, se você passa por essa situação, se você sente essa tristeza, essa angústia na sua alma, eu tenho certeza que você não gostaria de senti-la. E que às vezes essas nossas tristezas, esses nossos conflitos, eles vão além da nossa vontade. Então eu não tenho como justificar para você o que sentiu, por que sentiu Elias. A Bíblia relata que ele vinha de várias vitórias e ainda assim, após receber uma ameaça, entrou nesse estágio de tristeza tão profundo. Mas o texto não termina aí. O texto segue. E baseado na continuação do texto, eu gostaria de te fazer o primeiro convite. Não desista. Não desista. A Bíblia nos diz também que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de sentar, há tempo de levantar. E assim como toda nossa alegria, ela não dura para sempre aqui nessa terra, nenhuma tristeza também vai durar para sempre. Nenhuma aflição vai durar para sempre. Nós temos a nossa percepção de tempo afetada pelas coisas que nos acontecem. Você já percebeu que quando você está passando um dia alegre, um dia no parque, um dia em família, um dia se divertindo, o dia passa muito rápido, mas que quando você está tendo uma crise, quando você está preocupado, quando você está desesperado, os segundos parece que dobram, os minutos parece que triplicam e você já não consegue mais ver o tempo passando. É tudo uma questão de percepção. A Bíblia relata, depois de Elias pedir a morte, que o Senhor lhe enviou um anjo com pão, com água, e lhe orientou que caminhasse, e Elias seguiu o seu caminho, passou por essa dificuldade, teve algumas recaídas, mas ainda assim Elias fez grandes coisas ao nome do Senhor. Você pode passar por essa situação, você vai passar por essa situação se você não desistir. E você pode ainda fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu gostaria ainda de fazer uma segunda reflexão contigo,
que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. O versículo 7 diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. O que esse versículo está falando é o segundo convite que eu quero te fazer. Lance toda a sua tristeza, toda a sua ansiedade, toda a sua frustração em Deus. Mas como fazer isso? Como que eu posso lançar a minha tristeza, a minha angústia em Deus? Conhecendo a Deus e sabendo que Deus é um Deus soberano. Deus entregou a vida do seu único Filho para que eu e você pudéssemos ter a salvação eterna. E tendo feito isso, nós podemos perceber que Deus não mede esforços para nos salvar. Mas a Bíblia diz também que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para conosco. Então, por mais que nós estejamos passando por momentos de crise, por momentos difíceis, nós podemos confiar em Deus, certos de que o melhor Ele fará para nós. Nós precisamos ter paciência. A Bíblia disse ali, nessa última leitura que nós fizemos, que se nós lançarmos as nossas ansiedades, as nossas angústias no Senhor, nós então atingiremos a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento é uma paz que nós não podemos compreender. É uma tranquilidade em meio às dificuldades. É uma tranquilidade em meio às lutas, às nossas provações. Tem um teólogo brasileiro, um pastor, que tem uma frase que eu acho incrível, e ele diz que Deus não nos promete uma viagem tranquila, Ele nos promete uma chegada segura. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos aflitos, nós teremos preocupações, teremos angústia, mas nós não podemos nos permitir nos abalar. Dobre o seu joelho, lance as suas angústias, lance as suas preocupações no Senhor e aguarde, porque o melhor por ti Ele fará. Deus te abençoe e uma boa semana.